Recentemente eu assisti um filme em live que deu essa ideia de trazer esse estilo de vídeo, falando sobre filmes que talvez foram esquecidos, filmes estranhos que talvez você nunca viu ou viu, mas não lembra. Então, para começar, vamos com Life Force, ou em português, Força Sinistra. E pessoal, a intenção não é fazer o resumo completo do filme, mas se vocês quiserem para os próximos eu posso fazer como o formato que a gente já faz aqui no canal, que é o resumo e análise. Deixem aqui nos comentários. A história começa quando uma missão espacial encontra uma nave escondida dentro do cometa Halley. Dentro dela, existem criaturas alienígenas em estado de hibernação, incluindo uma mulher misteriosa de aparência hipnótica. Os astronautas decidem levá-los para a Terra, mas isso desencadeia uma catástrofe. A personagem feminina, conhecida apenas como Space Girl, não suga sangue como os vampiros tradicionais. Ela drena a força vital das pessoas. As vítimas viram criaturas esqueléticas e espalham o caos por Londres, criando uma verdadeira epidemia energética. Conforme a situação piora, o filme abandona o clima de mistério espacial e vira quase um terror apocalíptico. Bom, basicamente o argumento do filme é esse: são vampiros espaciais. Ao invés deles sugarem o sangue, eles sugam a energia da pessoa. Falando assim, talvez pareça algo bem interessante, mas a verdade é que o filme vai se perdendo muito ao longo dessa jornada de encontrar uma solução para esse problema dessa espécie tão estranha. Visualmente, o filme é impressionante para a época. Os efeitos especiais combinados com os efeitos práticos envelheceram muito bem, especialmente os cadáveres secos e a destruição em Londres. Existe um clima surreal, até algo exagerado, mas que dá uma certa personalidade ao filme. Só que ao mesmo tempo, o roteiro é extremamente confuso. O tom muda o tempo inteiro, os personagens são rasos e o filme parece obcecado em tentar a todo instante chocar o público, seja com as consequências causadas pelos ataques dessa espécie, ou simplesmente pela nudez constante da personagem. Agora vamos lá, tem algo no filme que o torna mais interessante ainda, porque apesar do seu visual chamativo, uma combinação de gêneros diferente, uma história que começa bem, efeitos especiais e práticos muito bem feitos e uma boa trilha sonora, o filme foi um fracasso total, pois teve um orçamento de 25 milhões de dólares, o que era um absurdo para a época, e arrecadou apenas 11 milhões, tornando-se um fracasso completo. E assim, pessoal, eu não achei o filme ruim, tá longe de ser também um filme bom, um filme excelente, evidentemente tem várias falências, mas não é ruim. Então, por que fracassou desse jeito terrível? Bom, eu acho que a melhor explicação é devido ao contexto da época e ao terrível marketing que o filme teve. Começando pelo marketing, foi muito problemático porque simplesmente eles não sabiam como vender o filme. Uma hora eles tentavam vender como um sci-fi sério, outra hora eles acabavam apelando ali para a sexualidade ou para o choque ao público. O contexto também influenciou muito. Começando pelo fato de que o filme é dirigido pelo Tobe Hooper, um diretor que fez sucesso com o Massacre de Texas ou também Poltergeist, que esse realmente teve o roteiro escrito pelo Steven Spielberg, então tem muita gente que atrela o seu sucesso a ele. Mas até então, Tobe Hooper era um bom diretor. Então, conforme a publicidade, o público esperava algo misturado entre Poltergeist e até mesmo Alien. Mas foi uma mistura bem mais estranha do que isso. Além de tudo isso, o filme competia contra um fenômeno mundial, que foi nada mais e nada menos do que Back to the Future, que foi lançado apenas algumas semanas depois, mas que já dominava o marketing de uma forma impressionante. Inclusive, teve um orçamento menor, de 19 milhões de dólares, e conseguiu simplesmente 389 milhões de arrecadação. Como falei, um fenômeno mundial. Meses depois, também teve o lançamento de Rocky 4, com um orçamento de 28 milhões de dólares e que arrecadou também ali cerca de 300 milhões. Então o panorama para a Força Sinistra era extremamente complicado, pois competiu contra um lançamento inovador como Back to the Future e depois caiu no esquecimento por ter diante o gigante Rocky, que inclusive esse, o Rocky 4, talvez foi um dos mais esperados da saga inteira.
Mas vamos analisar diretamente com De Volta ao Futuro, pois ambos são filmes de ficção científica, lançados na mesma época, mas representam filosofias totalmente diferentes de cinema. Back to the Future é extremamente simples de entender, o conceito é genial e direto. Um adolescente viaja ao passado e precisa garantir que os seus pais se apaixonem. O filme explica suas regras rapidamente e transforma tudo em uma aventura frenética junto com personagens que são extremamente carismáticos e com muita química entre eles. Já Life Force parece mais um delírio cinematográfico. Ele começa como exploração espacial, vira um filme de vampiro, depois o torna um horror corporal e termina quase como um apocalipse sobrenatural em Londres. O público nunca sabe exatamente para onde a história vai, e os personagens parecem mais frios, distantes, pois com as mudanças de tom, você realmente vai se perdendo na linha dos protagonistas. Chega uma hora que a subtrama que vive, por exemplo, o Coronel, estava mais interessante do que o objetivo final do protagonista. Evidentemente que hoje em dia o filme já virou um símbolo cult. Eu já vi vários comentários na internet de pessoas que vangloriam o filme justamente por ser uma ideia arriscada ou mais estranha para a época. A garota espacial para muitos também é um símbolo de desejo, destruição e que acaba inclusive tornando o filme algo muito mais artístico. Mas que claro, tudo isso soma ao fato de que sim, o filme se tornou um clássico, porém um clássico cult algo mais estranho. Já De Volta ao Futuro, por exemplo, se tornou um clássico universal muito querido. Força Sinistra, então, ficou marcado talvez como um dos fracassos mais duros dos anos 80 e dentro da ficção científica como um dos filmes mais estranhos.